Então vamos lá, né? Vamos estar falando sobre confissão e perdão. E agora é o seguinte, Gleison. A pergunta aqui que eu faço para você é o seguinte: quando o filho pródigo, né? Para quem não sabe, o filho pródigo foi aquela parábola, né? Que Jesus contou, né? Então a pergunta é: quando o filho pródigo da parábola se arrependeu e voltou ao lar, o que o pai fez? Pois é. Lembrando, a pergunta é: se arrependeu e voltou. Isso. Né? Ele não simplesmente só se arrependeu. Né? Então, se você se arrependeu dos seus pecados, não. Tem que ter uma atitude aí, né? Você tem que voltar para os braços do Pai. Né? E é isso que diz o texto, né? Lá em Lucas capítulo 15, no verso 20, e diz: e quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Linda atitude aí do pai, né? Ao lançar-se ao pescoço, né? Eu já contemplei essa imagem, né? Quando alguém ele abraça, né, pelo pescoço, é porque ele ali se enche de íntima compaixão, como se encheu aqui na vida desse pai aqui, né? Então, olha só a atitude. O pai se moveu de íntima compaixão, né? Foi isso que fez seu pai, né? Ao ver seu filho voltar, né? Quando ele avistou ainda de longe, né? Ele correu, né? Ô Gleison, aí no caso, isso aí no caso foi uma parábola que Jesus contou, né? Que aconteceu. A parábola do filho pródigo, Né? né? Jesus usou ali 3 ilustrações, né? Da moeda ali perdida, né? Da dracma perdida, né? Das 100 ovelhas, né? E ali a parábola do filho pródigo, né? Em que o pai ali tinha 2 filhos, né? Um mais velho e um mais moço, onde o mais moço resolveu, né, sair de casa, né? O que Jesus queria dizer com isso, inglês? O que foi, no caso, que Jesus queria simular com essa parábola aí? Porque toda parábola tinha um significado, propósito, tinha um né? propósito. Tinha um ensinamento a trazer, né? Qual era o ensinamento que ele queria dar para aquele povo ali, contando essa parábola? Porque o filho pródigo saiu, depois voltou, o pai aceitou, e aí? O que é que Jesus queria dizer com isso? O que ele queria simular com a situação, né? Isso Ok, mesmo. essa pergunta estava combinada, mas vou responder aqui, né? É uma resposta aos fariseus ali que estavam condenando a Cristo, né? Porque ele estava se juntando com pecadores e os publicanos e os pecadores, né? No qual ele intitulavam ali, né? Mas Jesus contou essa parábola, né? Falou que os sãos não necessitam de médico, mas sim os doentes, né? Eu vim para buscar as ovelhas perdidas da casa do meu pai, né? Então ali a atitude de Jesus Cristo é a atitude daquele pai, né? De ao receber o filho de volta, né? Então, no caso, o pai era representando Jesus, não é isso? Jesus, Deus, né? Ali. Isso mesmo. E o filho E os nós, filhos, né? representando, os seus filhos, né? O filho mais velho é aquele, né, que estava ainda na casa do pai, mas estava totalmente perdido, assim como o filho mais novo estava perdido quando estava longe da casa do pai. Mas o filho mais novo resolveu voltar, né? E aí eles estavam numa condição melhor do que ao filho mais velho, nesse caso, né? Muito bom, muito bom. E aí, então a segunda pergunta que eu faço é o seguinte: como o pai manifestou sua alegria pela volta do filho? Como é que será que foi essa manifestação aí, né? Ele só pegou e disse: tá certo, você venha pra cá, fica aqui, continua do jeito que tá, né? Ou senão ele aceitou, mas não disse, não teve nenhuma reação. Qual foi, será? Vamos ver o que a palavra de Deus vai falar, né? Houve alegria, né, da parte do pai, diferentemente do que aconteceu com o filho mais velho, né? Houve desprezo da parte dele. Mas vamos continuar lendo o verso aqui, o versículo 22, né? Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa o melhor vestido, e vesti-lhe, e ponde-lhe um anel na mão, e alparcas nos pés, e trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos, e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto, e reviveu, tinha se perdido, e foi achado, né? Então, essa foi
Essa foi a reação, né? A reação, a manifestação do pai, né? Da alegria ao ver seu filho voltar, né? Trazer a melhor roupa ali, né? Colocou o anel no dedo, né? Isso mostra pra gente também que essa é a reação que Jesus tem, né? Por cada um de nós, né? Ao receber Quando a gente Uhum. já foi perdido, né? E a gente hoje, graças a Deus, fomos encontrados, né? Na verdade, encontramos Jesus, né? Uhum. E aí Jesus se alegra, né? Se alegra, né? Porque Exatamente. o filho que estava perdido, hoje, foi achado, Foi né? achado, né? E O filho que estava morto reviveu. Exatamente, estava morto e reviveu. Veja só, né? Que bênção, né? Então é aí que a palavra de Deus nos diz, né? Então, é isso que a gente Esperança, aprende, né? É por isso que o tema da lição de hoje é confissão e perdão, né? Ele confessou, né? Vou para o meu pai e direi, pequei contra ti e contra o Deus do céu, né? Ali confessou. E teve uma atitude da parte dele, né? Ele se voltou, né? Ele demonstrou mudança, né? Transformação de vida, né? Se E ele não arrependeu, né? desejou a posição que ele tinha quando ele estava na casa do pai antes, né? Mas que ele se tratasse o filho, ele, como um dos seus servos, Uhum. né? Como um dos seus trabalhadores. A humildade, né? A humildade o reconhecimento, dele, né? O reconhecimento, né? A o confissão. que a gente tem que ser, né? A gente sabe que a gente não somos merecedor, né? De nada que Cristo faz, né? Então, tudo que Deus nos dá, nós não somos merecedor. Mas nós aceita, né? Nós recebe, né? Deus dá como presente, né? Esse é o resultado mesmo. da sua graça. Isso mesmo. A outra pergunta é: o que aconteceu no céu? Não. O que acontece no céu quando um pecador se arrepende? Olha, agora já saímos agora da parábola, né? E vamos agora para a gente mesmo, né? O que é que acontece? Acontece alguma coisa No céu, né? Acontece alguma coisa no céu quando um pecador se arrepende, né? Então, olha aí, vamos ver aí, né? Ok. Ainda continuando aí, Lucas capítulo 15, versículo 10. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende, né? Olha que lindo. Se a gente prosseguir a leitura, né? Diz que há mais alegria no céu, a festa no céu por um pecador que se arrepende do que por 90 justos que não necessitam de arrependimento, né? Então, assim, há alegria no céu, né? Deus se enche de alegria e os anjos também, né? Contemplam e ali fazem festa ali por ver que um pecador se arrependeu e voltou para os braços do Pai. Que coisa linda, né? Que coisa linda. Deus é maravilhoso, né? Deus é tremendo, né? Exatamente. Vamos lá, vamos ainda continuando. O que Ezequias disse que Deus havia feito com os pecados dele? O que Ezequias disse que Deus havia feito com os pecados dele? É isso mesmo? Exatamente. Eu queria reforçar aqui, antes de tudo, Arrigo, né, o que você já tem falado aqui. A gente tem um presente para dar para você, o nosso ouvinte querido, né? É um livro, né? Caminho a Cristo. Inclusive, é o mesmo título da série que nós estamos fazendo aqui, né? Caminho a Cristo, né? E esse livro a gente pode estar enviando para você, né? Você que mora aqui na cidade de Cupira, a gente pode entregar, né? Só você mandar uma mensagem para a gente, deixar seu endereço e a gente vai levar aí na sua casa, né? Faça como a nossa amiga Elidiane, né? No qual a gente deu um livro de presente, a gente fez um envio também de um livro, né? Para Geviane Felizmino e também para outras pessoas também que a gente prometeu dar o livro aqui, né? A gente vai cumprir com a promessa, vai entregar nas suas mãos, tá bem? Então, o que é que Ezequias fez, né? Disse, nesse caso, né? De Deus ter feito com os pecados dele. Então, vamos lá para Isaías 38, versículo 17, o que é que ele falou, né? Eis que para a minha paz eu estive em grande amargura. Tu, porém, tão amorosamente abraçaste a minha alma, que não caiu na cova da corrupção, porque lançastes para trás das tuas costas todos os meus pecados. Então, se ele lançou todos os seus pecados para trás das suas costas, não, para Deus já não mais importava,
Ele jogou para trás, né? Não fez mais caso daqueles pecados, porque Deus o perdoou, né? Então a angústia que estava, né, na vida ali de Ezequias, né? A paz que ele não sentia mais, né? O peso da amargura, né, do seu pecado, Deus foi lá e abraçou, né? E não deixou Ezequias cair na cova da corrupção. A cova da corrupção, né, não deixou se degradar-se, né, morrer, né, nos seus pecados, né? Então, a Bíblia usa muito essa expressão, corrupção, né? Quando o corpo ele entra em estado de decomposição depois da morte, né? Então, Deus não deixou que Ezequias morresse em seus pecados, né? Mas o salvou, né? Lançando para trás das suas costas todos os seus pecados. Então, isso aí nos leva também a também lembrar também que é como Deus fala, né? Quando Ele perdoa, Ele lança, né? Ele lança nossos pecados, né, nas profundezas do mar, né? Seus então, pecados não me lembro mais. Quer dizer que ele não lembra mais. Quem fica lembrando, né, é a gente e Satanás, né? Que ele fica nos lembrando, né? Mas Jesus não. Você confessou, pediu, lembrando, né? De coração, de arrependimento, de, né? Não por pedir, né? Mas pedir de coração, né? Ser sincero naquela que você está pedindo, né? Porque aqui a gente viu que Ezequias foi sincero, né? E aí Jesus, ele vai, né? E perdoa, né? E lança, né? Nas profundezas, né? Então vamos para a próxima. Exatamente. Quer complementar alguma coisa? Não? Não, pode seguir. A próxima é: em que medida Deus deseja nos separar do pecado? Em que medida Deus deseja nos separar do pecado? Olha aí, ó. Então, qual será a medida aí que Deus deseja nos separar do pecado? Não seria saber essa aí, viu? Diferente do que aconteceu com Ezequias, né? Olha aí. Jogou para trás, né? Lá em Miqueias 7:19, a gente conhece muito, né, desse texto, né, que diz: e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Isso mesmo. Né? Ele vai lançar todos os seus pecados nas profundezas do mar, né? E Salmo 103, né, que é um versículo também bastante interessante, versículo 12, capítulo 103, versículo 12. Quanto está longe o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Né? Há uma separação, um afastamento, né? Ele lança para longe, né? Assim como está longe o Ocidente, né? O Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. E é assim que nós nos devemos nos afastar também dele, né? Para longe, né? A ponto de nós não vermos, né, os resultados, né, e o pecado, né, que muitas vezes, né, quer assolar com a nossa vida, né? Então é isso que Deus pede para que a gente, né, que a gente seja santo, para a gente ser separado, né, do pecado, né? Para que a gente não peque, né, se sinta separado do pecado, né? Como foi aí Ezequias, né? Vamos para a próxima. Como o povo atendeu a pregação de João, né? Como é que será que o povo atendeu nessa? Porque a pregação de João era pregação, eu sempre digo aqui, né? O homem ali era duro na queda, não tinha rodeio não, era assim e pronto. Né? Você não vai arrepender, é fogo, né? Então, como é que será aí que como o povo atendeu a pregação de João? Vamos ver o que a palavra de Deus vai falar? Mateus 3, versículos 5 e 6. Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão. E eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados, né? É isso que acontecia. As pessoas iam para serem batizadas e confessavam os seus pecados. Olha que imenso. É uma atitude, Arrigo, infelizmente, que a gente não vê, né? Não se vê mais. Não se vê mais, justamente. A gente via muito isso, né? Alguns anos atrás, né? Chamava-se até fogo do conselho, né? Que era praticado muito também pelo Clube das Bravadores, onde o pessoal fazia ali as fogueiras. E as pessoas que tinham, né, coisas mundanas, né? Que as pessoas se afastavam de Deus, né? Que levavam elas ao pecado. As pessoas levavam ali para serem queimadas, né? Jogavam na fogueira para queimar ali, né?
E é uma atitude que a gente não vê mais, né? As pessoas estão sendo batizadas sem haver confissão de pecado nenhum. Esse é um fato. Isso é um fato. As pessoas não estão sendo advertidas do pecado, né? Do que pode, que não pode, né? Assim, nos mínimos detalhes, né? Aí depois a igreja está sofrendo com isso, né? A igreja passa por adversidades, né? Por problemas, né? Que já deveriam ter resolvido isso mesmo antes lá do batismo, né? Ter cortado o mal pela raiz. Então, O Gleice me fez me lembrar ontem da pregação. Ontem a pregação, ontem no irmão que ele pregou, eu esqueci o nome dele agora. Gleice, fazia tempo que eu não escutava tanta verdade de uma boca só. Viu? O homem falou divinamente do Espírito Santo, viu? Ele falou coisas que realmente é o que a nossa igreja, né? Nós, como irmãos, como né? irmãos, né? Estamos a cada dia mais, né? Se afracando, a cada dia mais a nossa fé, né? E aí é onde é que vem, né? Que Jesus diz o seguinte, ó, nem ele nem quer que a gente, aí diz assim, na verdade ele diz assim, né? Que ai que dera que a gente fosse quente ou frio, Uhum. né? Quente ou frio, mas estamos mornos, né? Aham. E ao ponto de vomitar. Então veja só até que ponto que chegamos, né? Que chegamos. Mas de uma parte eu vejo que, graças a Deus, que o Espírito Santo ainda está habitando, porque eu percebi de mim mesmo, percebemos que a gente percebeu que está errado. Então, se a gente percebeu que está errado e que percebeu que há algo que tem que melhorar, então é porque, graças a Deus, o Espírito Santo está sobre nós, né? Está sobre nós. Então, tá nos tocando, né? Nos acordando, né? Para que a gente acorde, para que a gente, né, volte a ser como era antes, né? Como aqueles pioneiros, né? Que era head na palavra, né? Não tinha Alguém pode até desvio. perguntar, Rigo, só para complementar aqui, eu sei que a gente tem tempo, nosso estudo é curto hoje, né? Até porque é uma complementação do estudo que a gente teve a semana passada. Então a gente tem um pouquinho de tempo aqui para falar. Aqui alguém pode perguntar, né? Mas vocês falaram, né, que Jesus Cristo é o nosso único mediador, intercessor, porque a gente deve confessar os nossos pecados e tal. Aí, da mesma forma, como você deve demonstrar publicamente que você está se entregando a Deus na forma do batismo, né? Onde você está ali, é uma forma pública de que você está entregando sua vida a Deus, mas a sua vida você deveria ter entregue a Deus, não é isso? E a confissão dos pecados, claro, você deve confessar seus pecados a Deus, mas você deve realmente demonstrar publicamente de que você realmente se arrependeu, né? Ali, mediante testemunhas, né? Dos males e do mal que você praticou, né? E com a demonstração pública de que você é agora uma nova criatura que vai viver unicamente, exclusivamente para Deus e servindo a sua igreja. Não é isso? Mas a gente vai comentar um pouquinho mais, vamos seguir em frente, Vamos lá. que a gente chega lá. Muito bem. Muito bem, então a gente viu aí, né, como é que era a pregação de João. João apenas ele não pregava, mas ele vivia o que pregava, né? Isso é a importância, né? E vamos para o próximo que diz o seguinte: como alguns crentes de Éfeso, né, manifestaram a sinceridade da confissão de seus pecados. Olha, como alguns crentes de Éfeso, né, lá em Éfeso, onde nós esteve, né, um povo, né, um povo ali, um povo que eles, né, que a gente vai ver, a palavra de Deus vai dizer. A mensagem alcançou lá eles também, né? Que manifestou, né, a sinceridade da confissão de seus pecados. Como que foi aí, né? A atitude deles, a atitude deles, então, justamente. Ok, lá em Atos 19, 18 e 19, diz o seguinte: e muitos dos que tinham crido vinham confessando e publicando os seus feitos. Olha isso, ó. Olha só. Continuando, né? Também muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram os seus livros e os queimaram na presença de todos. Veja só. E feita a conta do seu preço, acharam que montava a 50 mil peças de prata. 50 mil peças de prata, né? Não foi algo de pouco valor.
foi de grande valor, né? Então, todos aqueles que aceitavam, né, que criam na mensagem ali dos apóstolos, realmente, eles vinham confessando, como diz aqui, os seus pecados e publicando os seus feitos, né? Mostrando publicamente, né? Jogando ali os seus livros de magia negra, né? De ocultismo, né? E tudo que tinha mais, naquele tempo tinha muito isso, né? Tinha. Hoje tem bastante o povo também. vivia muito disso aí também, até por dinheiro também, né? Sim, essa questão de arte de mágica, nessas magias. Eu acho que deu para entender aí. Vamos para a próxima. Por meio de quem são concedidos arrependimento e perdão? Por meio de quem são concedidos, né? Por meio de quem são concedidos arrependimento e perdão? Exatamente. Atos 5:31 diz: o Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, ao qual vós matastes, suspendendo-o no madeiro. Deus, com a sua destra, o elevou a príncipe e salvador, para dar a Israel o arrependimento e remissão dos pecados, né? Por meio de quem? Jesus Cristo, né? Aquele a quem os homens mataram, né? A quem o próprio Deus ressuscitou a Cristo, né? E diz aqui que Deus o elevou, né, a príncipe e salvador para dar a Israel arrependimento e remissão dos pecados, né? Então, por meio de Jesus Cristo, né? A gente comentou aqui semana passada, né, que através do Espírito Santo, né, que nos conduz, que nos leva ao arrependimento, né? Cristo, como morreu, né, pelos nossos pecados, a gente pede perdão em nome de Jesus. Jesus vai lá, apresenta, né, as suas mãos feridas ali para o Pai, e assim Deus, por sua misericórdia, em favor ali do seu filho, perdoa o pecador, né? Perdoa e lhe concede perdão. Então, essa é a situação, essa é a cena, né? Bonito, muito bonito. Então, vamos para a próxima. Qual é o único... Qual é o único pecado imperdoável? Qual é o único pecado imperdoável? Olha, então quer dizer que existe um pecado aí que Deus não perdoa, né? Viu? Deus não perdoa esse pecado aí. Qual é esse pecado aí? Qual é esse pecado aí? Vamos que ver qual é esse pecado. Mano. Qual é esse pecado que não tem perdão? Vocês sabiam aí, vocês no Instagram aí, vocês sabiam que existe um pecado que ele é imperdoável? A Bíblia vai falar, viu? A Bíblia vai falar. Talvez essa pergunta seja mais difícil do estudo ou a mais polêmica, né? Mas vamos lá ao texto, né? Mateus, é a palavra de Deus que vai falar, né, Gleice? Não é a nossa opinião, mas sim a palavra de Deus que vai falar, viu? Mateus 12:32, né? Portanto, eu vos digo, todo o pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no porvir, né? É bom a gente lembrar que o Espírito Santo é aquele que convence do pecado, né? Como diz a Bíblia, né? Convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo, né? Alguém que se manifesta contra a ação do Espírito Santo, né? E automaticamente que ele blasfema contra o Espírito Santo, né? Ele está contra o próprio Espírito Santo, né? Aquele que está apto a lhe conceder o perdão, a convencer do pecado, né? Mas não tem como haver perdão do pecado, não tem como haver convencimento do pecado se ele próprio não se sente convencido daquilo, né? Ele não... Sim, vai. Quer falar? Se alguém perguntasse aí, pode ser que alguém tenha essa dúvida, o que é blasfemar? O que é blasfemar no caso, contra o Espírito Santo? O que seria blasfemar contra o Espírito Santo? Porque pode ser que alguém não saiba, né? O que é blasfemar?
é atribuir a obra do Espírito Santo a Satanás. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo foi quem ungiu a Cristo, né? Jesus Cristo realizava os seus milagres pelo poder do Espírito Santo, né? É quem conduzia a Cristo, né? Desde o seu ventre, né? Ele nasceu através do Espírito Santo. Ele foi conduzido ao deserto para ser tentado pelo Espírito Santo, né? O Espírito Santo era que acompanhava ali os discípulos, né? Jesus soprou o Espírito Santo na vida deles, né? Para que eles pudessem realizar muitas obras. E ali, né, muito ali dos mestres fariseus, né, estavam atribuindo a obra de Jesus Cristo, né, a obra de Satanás, né, ao que Jesus fazia, né, ó, ele expulsa os demônios ali pelo poder de Beelzebu, né. Então, Jesus, como na forma humana, veio fazer a vontade do Pai, né, pelo poder do Espírito Santo, e eles estavam atribuindo aquela obra ali como se fosse a obra de Satanás. Então, ou seja, além deles não aceitarem a Cristo, né, como o Messias, o prometido, o enviado de Deus, eles estavam impedindo que o Espírito Santo realizasse a obra que ele veio fazer aqui. Entendeu? Então, blasfêmia contra o Espírito Santo. E pra gente? E pra gente? Seria o que, no caso, pra gente? A blasfêmia contra o Espírito Santo é você, como eu estava falando desde o início, né, você não se sentir convencido, né, pelo Espírito Santo. Né? Você pratica um ato pecaminoso, aí você lá se arrepende, você pratica novamente e a Bíblia diz, né, com relação ao Espírito Santo, né, que ele fala aos nossos ouvidos, né, se ouvides hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração, né, e muitas vezes a gente não ouve a voz do Espírito Santo porque a gente nega, né? A gente endureceu tanto o coração que o Espírito Santo não fala mais ao nosso pensamento, aos nossos ouvidos, né? Então isso, o pecar contra o Espírito Santo, blasfemar contra o Espírito Santo, né? É endurecer o meu coração a tal ponto de que o Espírito Santo não convence mais aquela pessoa do pecado, aquela pessoa já se entregou, né? Já está vivendo deliberadamente no pecado. Então é mais ou menos isso. E já aconteceu, né, Gleison? Já aconteceu na Bíblia de pessoas que endureceram o pecado, de endurecer o coração, né? E de que não tinha mais jeito mais, né? Não tinha mais jeito, né? Então, agora eu me esqueci agora o nome, que é do... Então, resumindo aqui, a blasfêmia contra o Espírito Santo é negar a obra do Espírito Santo. Né? É recusar o perdão. Recusou o perdão não tem... É um pecado imperdoável, né? Você recusou... Isso mesmo. Enfim. Isso mesmo. Então, vamos lá. Sim, mas aqui no final diz o seguinte, né? Sendo o Espírito Santo o agente que convence do pecado... Eu acho que isso aí tu falou, não foi? Tu chegou resumindo, não foi? Pode ler. Pronto. E traz e oferece perdão por meio da palavra. Negar a obra do Espírito Santo equivale a recusar o perdão. Em outras palavras, o pecado é imperdoável, é cometido por quem recusa se arrepender. Então é aquela pessoa que ele sabe que pecou, ele sabe que fez aquilo ali, mas ele não se arrepende. Para ele não quer salvação, ele não quer se libertar daquilo ali. Então, para ele ali, aquele pecado ali é imperdoável, né? Porque não teve arrependimento, então não tem perdão, né? Exatamente. Vamos lá, nós já estamos quase finalizando, né? Estamos aí. A próxima pergunta é: conforme o ensino de Cristo, qual deve ser a base das nossas petições de perdão? Conforme o ensino de Cristo, qual deve ser a base das nossas petições de perdão? Ok, essas últimas perguntas, né, apesar que tem outra além dessas três aqui, né, falam basicamente a mesma coisa. Mateus 6,12 diz: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Né? Uma pessoa que não perdoa aos seus devedores,
e pede para que Deus perdoe as nossas dívidas, né? Pede para que Deus perdoe os nossos pecados e a gente não perdoa, né, os delitos e pecados dos outros que cometem contra nós. Ô, Gleice, é igual aquele caso que o rapaz está devendo, né? Aí ele vai para o rei, né? Aí tem até na Bíblia, né? Aí o rei vai e perdoa. Perdoa a dívida, Perdoa, né? A dívida dele. Que não era pouco, era muita, né? Muita. Aí ele encontra uma pessoa que estava devendo a ele e ele não perdoa. Que é um valor irrisório ao que ele estava devendo ao rei, né? Bem menos, né? E ele não perdoou. Não perdoou. Aí você vê que no final mostra, né? Que o rei, né? Lançou em prisão, né? E fez ele pagar a dívida. É hipócrita, né, rapaz? Então, Deus quer dizer isso, né? Se você quer perdão, você perdoa. Libere perdão também. Entendeu? É bem simples. Quer perdão, perdoa. Né? E a próxima diz o seguinte: que espírito deve manter aqueles a quem Deus perdoa? Que espírito deve manter aqueles a quem Deus perdoa? Ok, continuando, Mateus 6, agora 14, verso 15, diz: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Né? Então, se vocês perdoarem, né, as ofensas dos homens, aí o Pai Celestial vai perdoar vocês. Se vocês não perdoarem, ele não vai perdoar também, né? Seria que injusto, né? Eu lembrei até de um verso aqui, Arrigo, né? Mateus 7:2, né? Pois com o critério com que julgamos, seremos julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também, né? Aí tem outro versículo que fala sobre a questão, Lucas 9:26, né? Se alguém se envergonhar de mim e de minha mensagem, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier em sua glória e na glória do seu Pai e dos santos anjos. Então, à medida que vocês medirem, né? À medida que vocês julgarem, né? À medida que vocês se envergonharem da palavra de Deus, Deus vai agir também com essa pessoa. Não que Deus seja ruim. Se você der, eu dou. Não. Mas é porque Deus não quer alimentar a hipocrisia de homem algum, né? Eu estou lhe perdoando e você não está perdoando o seu semelhante. Você é uma pessoa que merece perdão? Não. Você está julgando, mas não quer ser julgado, né? Então é essas coisas. Deus pode falar. Isso, vê só. Eu sei que a Bíblia é bem clara, né, no perdão, você tem que perdoar, a gente sabe disso. Mas aqui, para as pessoas que estão escutando e também aqui no Instagram também, pode ser alguém que tenha alguém tipo assim, mas aquela pessoa me fez tão mal, Gleice. A minha vida toda foi fazendo mal. Ou se não, um amigo, né, que, sei lá, por alguma coisa desatenta, por alguma coisa, acabou não, né, por alguma, sei lá, intriga, alguma coisa do tipo, e dizer assim que não quer, não tem como. Como é que pode dizer para essa pessoa aí, tipo, alguém dizer assim, não tem como eu perdoar aquela pessoa ali eu não perdoo. Igual como alguém disse assim, alguém já disse assim, se ela quiser perdão, ou pode dizer, ou já escutei outra pessoa dizer assim, mas já pedi perdão para aquela pessoa, já é outro caso, né? Já pedi perdão, e a outra pessoa assim, quem tem que te perdoar não sou eu, mas ser Deus que tem que te perdoar. O que dizer para essas pessoas que têm esse coração assim? Porque pode acontecer, já aconteceu comigo também, há muito tempo, de eu ter uma pessoa que me fez a minha vida toda mal para mim, e foi muito difícil eu libertar esse perdão. Como é que podemos aconselhar essas pessoas, né? Porque são coisas que é muito complicado, Gleice. Perdão é complicado, não é fácil. Eu acho que você não vem de você. Eu vejo assim, para mim não vem da gente, entendeu? Como é que a gente pode aconselhar essas pessoas? Mediante a nossa capacidade, a gente não perdoaria, né? Então, é uma pergunta que eu volto para você, Arrigo. À medida que você liberou o perdão, você tirou ou não tirou um fardo que estava nas suas costas, né?
Na medida que você liberou o perdão, né? Eu vou perdoar uma pessoa que fez mal para mim na vida toda e eu tenho que liberar perdão, né? Então, assim, se você não quisesse carregar esse peso, né? Porque todas as vezes que você visse aquela pessoa, você se enchia de mágoa, né? De fúria, não sei. Mas isso lhe faz mais mal do que aquela pessoa que cometeu um delito contra você. Então, quando você anda diz assim, não, não vou lhe perdoar, ele fez um mal a mim, mas eu poderia até perdoar, mas por isso aqui eu não perdoo. Então, Eu não sei se dá tempo eu contar, mas como eu acabei falando e Deus está pedindo para que eu fale, eu vou tentar ser mais breve possível, mas há um longo tempo da minha vida, 3 minutinhos, viu? Eita, vai ter... Então vamos lá. Eu realmente uma pessoa que eu não perdoava, né? Não conseguia perdoar. É tanto, Gleice, que você falou, e eu me lembrei, quando eu vi essa pessoa, eu me tremia todinho. Eu me tremia, eu me sentia uma coisa tão ruim dentro de mim, um peso tão grande dentro de mim, que era muito difícil. E graças, meu bom Deus, né? Que Deus conhecia meu coração, sabia que eu queria tirar isso de mim, que eu não aguentava isso. Eu consegui, né, por Deus, né, primeiramente Deus, né, Uhum. Deus deu essa força para mim de eu pedir esse perdão para essa pessoa. E eu vou dizer uma coisa a você, Gleice, essa pessoa era meu padrasto. E a minha vida toda, como eu falei, eu sofri muito com ele, muito, muito mesmo. Coisas que não vem um caso de eu falar aqui. Mas a partir da hora que eu liberei o perdão, né? E que graças a Deus ele me perdoou também, que até no momento ele também disse assim também que precisava também, né, me pedir também, porque ele tinha feito erro também, errou também, como eu também errei. Ele foi uma das peças principais na minha vida de que meu irmão hoje está com a gente. Aí vocês me perguntam, mas como assim seu irmão? Porque meu irmão, ele entrou na verdade não chegou a entrar, mas ele pegou umas amizades meio erradas, umas coisas aí meio erradas, né? E não que ele, graças a Deus, ele não partiu para o lado errado, graças a Deus, mas a amizade você sabe que leva, né? Uhum. E aí, se não fosse isso aí, eu não ia ter o contato de chegar neles assim, olha, tá acontecendo assim, assim, assim com seu filho. Seu filho é meu irmão, é uma pessoa que eu amo, né? Mas eu não sou o pai dele, você é o pai dele, você pode fazer. E graças a Deus, primeiramente por Deus, e ele conseguiu, né? Com aquela rédea do pai, né? Colocar. Então, assim, olha só para você ter ideia do que é o perdão. Então, se eu não tivesse perdoado meu irmão, meu padrasto, né? Eu poderia não estar com meu irmão hoje. Veja só, olha como é forte. Então, é por isso que o inimigo, ele prende a gente. Ele prende a gente para que a gente ele não quer. Que não mais quer, pode ter certeza, meus amigos ouvintes e aqueles que estão no Instagram. Quem não quer que você perdoe, pode ter certeza, é Satanás. Ele vai fazer de tudo para você ficar, para você não perdoar, para você continuar essa raiva, continuar em você, né? Criar esse ódio, né? E até o ponto, Deus me livre de você querer até matar uma pessoa. Então, libere o perdão. Não importa o que ele fez por você. Foi o que ele fez, não importa. Liberte o perdão. Tire isso, tire esse peso da sua vida, porque você vai ver, você vai ter paz. Paz. E você vai poder fazer coisas que hoje eu agradeço a Deus por Deus ter me dado esse privilégio de eu ter aceitado, né, e escutado a voz do Espírito Santo e ter libertado esse perdão, tirado esse peso das minhas costas. Tá certo? E para a gente finalizar, né? A gente finaliza com o seguinte. Quer falar mais alguma coisa, Luiz? Não, pode seguir. Que a exortação está baseada no fato de Deus nos perdoado. Isso mesmo. Deus haver te perdoado, né? Que a exortação se baseia, né, no fato de nos haver Deus perdoado. Antes sede, Efésios 4:32, antes sede uns para com os outros benignos,
misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo Jesus. Né? Deus enviou o seu Filho, né, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Né? Ele amou tanto o mundo que deu o seu Filho ao mundo, mesmo o mundo, né, ainda sendo pecadores. Não aceitando, né, como diz, né, ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mesmo assim, Deus enviou, né, para salvar a humanidade, todo aquele que aceita, né, e tem a oportunidade de salvação, né. Ele diz que a exortação, né, é para que a gente seja benignos, misericordiosos e perdoando uns aos outros, né, assim como Deus vos perdoou, né, Deus nos perdoou, né, um texto que eu gosto muito, né, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, né, ter morrido por nós sendo ainda pecadores, né, ou seja, nós ainda sendo filhos da ira, Cristo ainda morreu por nós, mesmo sendo filhos da ira, né? Para criar essa ponte, para que a gente tenha a oportunidade de receber a palavra de Cristo, né? De ter acesso à palavra de Deus e assim a gente puder encontrar perdão para os nossos pecados. Você vê, Gleison, me fez me lembrar agora que a gente fala assim, mas aquela pessoa me fez mal, aquela pessoa me fez me fez sofrer tanto, mas para pensar, será que você passou por, assim, eu não sei nem dizer, semelhante não tem como, algo como Cristo passou? Nunca. Jesus, ele veio para os seus não aceitou, ele não aceitar, mandaram crucificar, mandaram ele carregar uma cruz que não era dele, cravaram pregos nas mãos, nos pés, coroa de espinho. Para pensar, será? Não. E mesmo assim, meus irmãos, eu fico pensando aqui, falando com vocês, imaginando, mesmo assim, sofrendo daquele jeito como ele sofreu, quando ele estava na cruz, ele disse, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que faz. Esse é o perdão. Esse é o perdão de Deus. Deus, ele quer te perdoar. E ele quer que você perdoe as pessoas que você, por algo do tipo, você não quer perdoar. Perdoe, meus irmãos. Perdoe, porque você perdoando, você vai ser perdoado. Então a gente encerra aqui. Infelizmente o Instagram já encerrou aqui, né? Deu a hora. Mas que bom, foi maravilhoso, foi divino, né? Que pena que o nosso amigo Leandro não estava aqui, mas eu tenho certeza que ele está escutando, né? E espero que Deus tenha tocado no coração de vocês, que esse tema tenha falado com vocês profundamente. Se ficou alguma dúvida, alguma coisa, entre em contato com a gente, certo? Se vocês também precisa que peça oração para alguém, sei lá, se vocês têm alguma mãe, um filho, algo do tipo que não fala, mande aí a sua oração que a gente vamos orar, viu? Nosso dever é esse, como irmãos, estar orando por cada um e que Deus possa cada dia mais estar falando nos corações de vocês, meus irmãos. Muito bem. Eu ainda deixo aqui um versículo, Salmo 32, versículo 1 e 2, né? A condição que se encontra aqueles a quem tem os pecados perdoados, né? Bem-aventurado aquela cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano, né? Você será uma pessoa feliz, né? De bom ânimo, né? Que tem alegria e prazer no Senhor, né? Você que tem os seus pecados perdoados.